Estamos de volta aqui para a nossa última parte da aula de hoje de lógica de programação. Pessoal, aquela galera aí que está vendo eu falando dessas funções, a função malloc, a calloc, a realloc, a free, vendo essas funções aí, estão ainda ficando assim, eita, isso aí eu não sei como utilizar num programa. Não se preocupem. Eu comecei a aula de hoje falando que estamos em um nível avançado. Esse tipo de função, tanto que eu dei o exemplo aí de jogos lá dentro do sistema operacional, dentro do próprio console da Microsoft, porque são funções utilizadas de forma muito avançada. Quando a gente começa a se preocupar em eu tenho que reservar um espaço de memória dentro daquela memória RAM, no nosso computador, no computador do meu cliente, quando você começa a se preocupar com isso, é porque você tem um senhor programa. Você não tem um algoritmo calculador, um algoritmo comum, não. É um programa mesmo, um programa real que está gastando ali muito processamento, muito de memória. Então pode ter certeza que não vai ser em qualquer programa que vocês vão estar fazendo, qualquer algoritmo. Há um algoritmo que vai ser um algoritmo agenda. Vai ser um algoritmo que vai guardar as notas de um aluno de uma turma. Não vai ser nesse tipo, não. Eu chego a dizer para vocês que nem vocês trabalhando com um sistema acadêmico, vocês criando um sistema acadêmico, cadastra professor, aluno, disciplina, vocês ainda não vão chegar a utilizar esse tipo de função. Porque guardar espaço de memória para um sistema, ele precisa estar gastando muita memória, ele tem que estar preparado para isso, como o exemplo que eu dei de algo como o jogo, que tem ali um chefão, gráficos, muitos dados ali, tudo chegando ali de repente, e isso no celular que normalmente é visto como memória a menos. Então é muito raro para quem está trabalhando de forma bem básica, freelancer, trabalhar com essas funções. Vai ser mais o futuro. Então, por que eu estou a falar para vocês sobre isso? Por que eu cheguei nesse nível de mostrar? Mesmo que seja avançado. Porque essas funções, vocês poderão encarar, poderão haver scripts com elas, quando vocês estiverem em uma empresa trabalhando junto a servidores. Você está ali com um servidor de dados, dentro do script, dentro desse servidor, na leitura ali de busca por arquivos defeituosos, a visão sobre o uso de memória pelos seus clientes, se for um servidor de web, seus clientes, você pode necessitar utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de função dentro do seu script. Então pode ser algo bem direcionado desse tipo, desse gênero aí. Pode ser que aconteça isso. E fica fica a base para vocês desse conhecimento, que pode ser que um dia vocês cheguem, tomara, eu digo assim, tomara para vocês mesmo, que no dia que vocês estiverem diante de um sistema e tiver que utilizar essas funções, eu falo assim, vocês estão bem de vida, vocês estão trabalhando numa empresa aí grande com um sistema, um senhor projeto. Porque eu mesmo, dentro dos vários projetos que eu já estive na minha vida, que tem pelo menos uns 10 anos já que eu trabalho já com sistemas, sites dentro de algumas empresas, já trabalhei com diversos projetos, nunca cheguei a trabalhar diretamente com essas funções. Eu já cheguei a ver o uso delas dentro de servidores, mas eu mesmo necessitar colocá-las, trabalhar com elas, não mesmo. Então, tomara que um dia vocês cheguem realmente a necessitar, a utilizar isso na vida de vocês. É para vocês entenderem como é a função, essas funções, e como funciona a alocação de uma memória do tipo dinâmica, ou seja, que pode ser aumentada, diminuída, reservada ali naquele momento. Vamos lá, vamos retornar aqui para o nosso slide, nossa aula de hoje, e entender um pouco agora sobre a alocação dos arrays. Vamos relembrar, né? A gente já chegou a falar bastante de array. Vamos relembrar. Para armazenar um array, o compilador C calcula o tamanho em bytes necessários e reserva as posições sequenciais na memória. Note que isso é muito parecido com a alocação dinâmica, bem próximo. Por quê? Quando você diz, quero iniciar um vetor de tamanho 3 na minha memória, você automaticamente lá na tua memória, vou fazer o quadradinho aqui da memória, você está dizendo para ela que você quer guardar 3 pedacinhos.
Então, automaticamente, ele faz isso aqui, ó. Ele reserva esses 3 pedacinhos aqui, lá na memória. Então, bem próximo da alocação dinâmica, bem próximo de utilizar o malloc, que a gente viu agora há pouco. Existe uma ligação muito forte entre ponteiros e os arrays. O nome do array é apenas um ponteiro que aponta para o primeiro elemento do array. Opa! O Rildo já tinha falado um pouco sobre isso, quer dizer que lá dentro da nossa memória, esses quadradinhos bonitinhos do jeito que o Rildo desenhou aí, não são bem assim. Eles são praticamente assim. Criei o nosso vetor de 3 posições. Ele aponta para o próximo, ele aponta para o próximo. E o último ali tem um finalizador. Então existe um ponteiro que liga essas variáveis. Não são variáveis. Um vetor não é mais do que um monte de variáveis juntas. Então, é como se eu tivesse, eu gosto sempre do exemplo das criancinhas saindo num passeio escolar. A professora não manda cada criancinha segurar na mãozinha do outro? E é desse jeito que acontece com o vetor. Então, a professora, o criador, diz, eu vou levar para passear 3 criancinhas. Segure na mão do seu coleguinha. E tá ali, ó, cada coleguinha segurando na mão e não solta de jeito nenhum da mão do próximo coleguinha. E essa mão, esse bracinho segurando, ele nada mais é do que esse ponteiro. Isso vai ser muito importante, gente, esse conhecimento de ponteiro, entender que essas variáveis estão conectadas dessa forma aí, uma do ladinho da outra, através desse ponteiro, através dessa mãozinha, desse bracinho, vai servir bastante em uma disciplina que virá mais adiante no nosso curso, chamada estrutura de dados. Lá vocês vão entender essa estrutura juntamente como ela funciona dentro do banco de dados. Bem avançado. Vocês vão lembrar da aula de hoje, quando chegar lá em estrutura de dados e o professor que estiver com vocês falarem isso para vocês, dessas várias variáveis, como elas se conectam dentro dessa estrutura. Então, no array aqui, para alocar a memória, estamos, na verdade, alocando um array. Então, quando a gente vai alocar uma memória, vai fazer o nosso malloc, eu estou nada mais, nada menos do que criando um vetor, gente. Espera aí, o malloc ele criou um vetor, criou um vetor de espaços do tamanho, no caso ali, do tamanho do tipo int, e indefinido desse tamanho, mas sem nada interno. É praticamente eu loteei ali um espaço, eu reservei, cerquei aquele lote ali e disse, é meu, isso aqui é meu. E ainda disse que é do tipo int, então ele é meu, e eu vou guardar aqui inteiros. Mas é um array, ou seja, um vetor vazio. Note, no entanto, que o array alocado possui apenas uma dimensão. Para liberá-lo da memória, basta chamar a função free, que a gente já viu ao final do programa. Então, chamei ali o free, liberou aquele espaço todo, e ele é alocado desse modo, um ao lado do outro, como próximo ao array, do modo como um vetor, justamente para que a função consiga liberar desse modo aqui, de uma forma mais fácil, esse nosso espaço de memória. Para alocarmos arrays com mais de uma dimensão, utilizamos o conceito de ponteiro para ponteiro. Para cada nível de ponteiro, fazemos a alocação de uma dimensão diferente. Então, a gente cria aquele chamado ponteiro de ponteiro, dando ponteiro para ponteiro. Vamos ver esse conceito aqui nesse nosso exemplo. Eu tenho ali a memória, as devidas posições com seus endereços. A variável ali que está sendo criada são justamente os nossos ponteiros. E aí, o que eu faço? No ponteiro P3, o conteúdo dele está apontando para o endereço 122, que é nada mais do que um outro ponteiro. Ele é um ponteiro ali, que dentro dele está armazenado o quê? O endereço 124, que é o próximo ponteiro P1, que está armazenado ali dentro dele a variável ali, a letrinha A. Então, essa cadeia de vários ponteiros é o que a gente entende justamente quando eu quero fazer mais dimensões. Quando eu vou utilizar um espaço como a matriz. Isso aqui a gente entendeu esses ponteiros sobre ponteiro naquela aula anterior, da aula da última semana. Em um ponteiro para ponteiro, cada nível do ponteiro permite criar uma nova dimensão de array. Então, com essa forma aqui, é como se vocês imaginem da seguinte forma, como se fosse uma amarra. Você sai amarrando cada caixinha com a próxima caixinha. E aí,
Desse modo, cada caixinha com cada caixinha, eu tenho ali uma caixinha apontando para a próxima caixinha. Eu amarrei as duas. Só que aí, neste caso aqui, ao invés de ter apontando, eu faço ponteiro de ponteiro, apontando para a próxima. Eu faço uma amarra com vários itens, vários ponteiros amarrando para vários ponteiros. Em um ponteiro para ponteiro, cada nível do ponteiro permite criar uma nova dimensão de array. Então, o grande interesse de você criar esse ponteiro apontando para ponteiro é justamente isso, porque a cada novo ponteiro que você criar, você poderá amarrar a ele uma estrutura, uma nova cordinha, uma nova linha, um novo array. Então eu crio, se a gente for pensar, eu criei nada mais do que um array de ponteiros, onde cada ponteiro daquele vai apontar para novos ponteiros. Vocês estão vendo aqui, ó, está criado uma estrutura, um array, que dentro dela o que tem dentro? Endereços, que está apontando para o quê? Para o primeiro endereço de um vetor. Então é um array onde cada ponteiro está apontando para o caminho ali de um array, um vetor. Assim aumenta essa estrutura do tipo matriz. Diferente dos arrays de uma dimensão, para liberar um array com mais de uma dimensão da memória, é preciso liberar a memória alocada em cada uma das suas dimensões, na ordem inversa que foi alocada. E aí que está o grande passo. Se para liberar, eu tenho que chamar a função free, então eu tenho que fazer um laço, olha o nosso for ali, um laço percorrendo todo aquele espaço. Deixa eu voltar aqui uma. Percorrendo cada um desses itens aqui, ó, cada um deles. O meu array tem que percorrer e eliminar aquele dali. Porque senão eu vou destruir só esse primeiro array com os ponteiros e vou deixar a matriz ali, reservando um espaço de memória, guardando o espaço de memória. E não é isso que a gente quer. Então tem que apagar tudo. Eu tenho que retornar lá do finalzinho, apagando um a um. Dá um trabalhinho a mais? Dá com certeza, porque eu tenho que fazer o nosso for, o nosso laço aí, para ler as dimensões e apagar cada uma delas. E a alocação de struct dentro da memória, como é que fica? Assim como os tipos básicos, também é possível fazer a alocação dinâmica de estruturas. As regras são exatamente as mesmas para a alocação de um struct. Podemos fazer a alocação de uma única struct ou um array de structs. Para alocar uma única struct, um ponteiro para struct receberá uma alloc. Tá lá, foi criado nossa estrutura. E aí, lá na nossa estrutura, nosso struct, a chamativa daquela variável, lembra que tem que fazer uma variável, só que ao invés da variável eu estou chamando um ponteiro, tá ali, asterisco CAD. O CAD é o nosso ponteiro ali. E aí, qual é o tipo desse ponteiro? Ele é do tipo cadastro struct. Ou seja, ele é aquela estrutura, é o armazenamento, o modo como eu vou armazenar aquela estrutura. E assim eu vou armazenar dentro desse ponteiro aquela estrutura daquele modo. Para liberar isso, o que eu faço? Só chamar o free e chamar o ponteiro, o nosso CAD, para apagar tudo que está amarrado àquele ponteiro. Um ponteiro para struct receberá uma alloc. Tá? Se eu quero adicionar para aquele espaço, eu chamo uma alloc, alocando o espaço de memória. Utilizamos os colchetes para acessar o conteúdo. Isso aqui a gente já sabe, preenchendo o tal registro. E no final, a gente libera tudo com o free. Então tá aí a estrutura completa da gente preenchendo. Esse programa que está em tela aí, ele está totalmente funcional e alocando esses espaços. O que falta aí? Onde tem para preencher a nossa estrutura aí, pedir que a pessoa digite o nome e idade para preencher isso. Com essa estrutura aí, desse modo aí, eu consigo preencher os 3 itens aí do nosso registro, da nossa estrutura. Se eu fizesse dentro dessa estrutura percorrer, vocês estão vendo ali que tem VK de 2, V1, se eu fizesse esse percorrer através
de um laço, eu consigo percorrer um laço que dá 50 voltas, a gente já fez isso aqui em aula, eu consigo percorrer os 50 espaços e aí preencher isso com esses dados nesse registro aí, de forma bem clássica, e no final liberar a minha memória. Hildo, se você preencher esse registro com esses 50 registros de pessoas aí, com nome e idade, isso tudo vai ficar na memória? Vai ficar na memória. Por isso que o malloc ali ele foi e guardou os espaços de memória desse registro. E quando você mandar o FreeCAD, o FreeVCAD, vai apagar tudo? Vai apagar tudo. E é por isso que a gente tem que entender como guardar isso lá no banco de dados. E aí é o momento que a gente tem que ver como fazer a escrita desses arquivos. Até agora a gente está escrevendo esses arquivos, a gente está saindo escrevendo esses dados no programa e até apagando em memória. E aí se perde todos os dados. Então, bora entender como é que eu guardo estes meus dados aí, guardo todos esses itens aí dentro da minha memória aí. Por que usar arquivos? Então, é justamente a criação desses arquivos externos. Permitem armazenar grande quantidade de informação. Persistência dos dados, ou seja, os dados ficam ali guardadinhos. Acesso aos dados poder ser não sequencial. Você não fica obrigado a... Eu quero o nome do 10º aluno. Se fosse dentro de uma sequência, dentro do nosso leitura de arquivos, eu teria que sair percorrendo, não é o laço, não funciona isso? Eu percorro toda a estrutura até chegar àquela posição, fica chato isso, né? Já no caso de um arquivo, eu não preciso disso, está lá registrado guardadinho, mais fácil para nós. Acesso concorrente aos dados, mais de um programa pode usar os dados ao mesmo tempo, é claro, porque se eu guardei isso num arquivo, está lá o meu TXT. Vou dizer que esse arquivo é TXT, porque é o mais básico que a gente encontra em tudo que é computador. Esse arquivo aí, ele pode ser utilizado por outros programas? Pode. Vamos pensar que o programa para armazenar os dados dentro desse TXT tenha sido feito por vocês aqui na linguagem C. A gente vai mostrar um hoje aqui para vocês. Armazenou dentro do TXT. E aí você quer que esse mesmo arquivo aí seja acessado por um outro programa. Pode, eu usei o bloco de notas para fazer a leitura. E aí ele me abre, mostrando tudo que está dentro. Então eu posso utilizar eles de forma concorrente. Lembrando que é claro que se eu abrir o bloco de notas, está ali tudo que está escrito, e eu abrir novamente o programa da linguagem C, o programa que a gente criou, o algoritmo que criamos, inserir novos dados, eles não vão aparecer aqui. Por quê? Porque isso depende da sincronização de telas. E aí isso é um assunto que a gente tem que ver bem mais lá na frente. Bem mais lá na frente, porque sincronizar telas para o que você está editando ali aparecer em um arquivo ao mesmo tempo, isso aí depende da sincronização. E aí é um conhecimento que a gente vai ter bem mais lá na frente. É possível? Com certeza. Com certeza a gente vai ver isso aí. Tanto que TXT, ou até mesmo num banco de dados, ou num arquivo JSON, a gente pode fazer isso e sincronizar e atualizar os dados. Onde isso é utilizado, Rido? Dentro de celular. Vamos voltar para aquele joguinho? Tá no joguinho do celular. Esse joguinho que você está jogando, ele é um jogo online. É um online você está jogando. Os dados do seu personagem ficam armazenados dentro da sua máquina, em um TXT, vamos dizer que seja no TXT, e enviado para o servidor. Tá aí, ó, enviado para o servidor. Aí tem sincronidade. Por quê? Porque conforme você sofre um dano, você aumenta a quantidade de força do seu personagem, isso é atualizado no TXT na tua máquina e é enviado para o servidor. Da mesma forma que lá no servidor acontece um evento, apareceu um chefe secreto, enviado lá do servidor para a sua máquina e atualizado aí dentro da sua base de dados, dentro do seu TXT. Então isso é a sincronicidade que acontece. Essa sincronicidade, a gente vai ver mais adiante em outra disciplina, né? Nem nessa daqui, porque é um conhecimento que precisa de uma habilidade maior de vocês. Mas existe. Basicamente, a linguagem C trabalha com dois tipos de arquivos, o de texto e o binário. Arquivo de texto armazena caracteres que podem ser mostrados diretamente na tela
ou modificados por um editor de texto simples como o bloco de nota. Os dados são gravados como caracteres de 8 bits. Exemplo, um número inteiro de 32 bits com 8 dígitos ocupará 64 bits dentro do arquivo. Pessoal, então quer dizer que você fez o seu programinha aí, que ele insere dados dentro desse arquivo TXT. Cria o arquivo TXT, insere dados. Eu posso criar um programa que só lê o que tem dentro desse TXT? Posso. A gente vai ver função que faz isso. E eu posso ir no bloco de notas e editar o tal arquivo e abrir esse arquivo editado no meu programa? Pode. E mostrar naquela telinha preta do console? Pode. É isso que a gente vai entender aqui, como é essa passagem. Arquivo binário. Armazena uma sequência de bits que está sujeita a convenções dos programas que o gerou. Exemplo, arquivos executáveis, arquivos compactados, arquivos de registro, dentre outros. Os dados são gravados na forma binária, do mesmo modo que estão na memória. Exemplo, um número inteiro de 32 bits com 8 dígitos ocupará 32 bits dentro do arquivo. Então eu posso escrever dos dois modos, modo binário ou modo de texto. Bora ver aqui nesse caso aqui, ó, nesse nosso exemplo aqui de um arquivo gerado, um arquivo de texto. Os dois trechos do arquivo abaixo possuem os mesmos dados. Eu fui lá, inseri o nome Ricardo dentro da variável nome, o int, a variável i do tipo int, recebeu o número 30 e a variável a do tipo float recebeu 1,74. Se eu mandar gerar um arquivo do tipo texto, o que vai aparecer para mim? Vai aparecer o nomezinho Ricardo, o 30 e esse 1,74 e dependendo das quantidades de casa que eu queira deixar que mostra. Tá ali, vai aparecer desse jeito. E se eu mandar gerar um binário? Ele vai aparecer o nome Ricardo e vai aparecer ali no lugar do 30 e do 1,74 aqueles símbolos bem ali. Por quê? Porque ele é do tipo binário. A linguagem C possui uma série de funções para manipulação de arquivos, cujos protótipos estão reunidos na biblioteca padrão. A biblioteca que a gente sempre chama stdio, stdio, stdio. Essa biblioteca, ela já tem ali os comandos básicos que você vai chamar para criar esse arquivo, esse TXT. Então a gente já está utilizando ela e o comando já está dentro dela. A linguagem C não possui funções que automaticamente leiam todas as informações de um arquivo. Suas funções se limitam a abrir, fechar e ler caracteres e bytes. É tarefa do programador criar as funções que lerá um arquivo de maneira específica. Então quer dizer que se eu quiser, eu tenho dentro do meu arquivo vários nomes de pessoas e eu quero que busque o 10º nome daquele que está naquela lista. Já está escrito no arquivo. E eu quero que mostre o 10º nome. Você vai ter que fazer isso no código. A função ele lê todo o arquivo. Como ele vai ler, se ele só quer que mostre tal resultado, isso depende de você, desenvolvedor. Todas as funções de manipulação de arquivo trabalham com o conceito de ponteiro de arquivo. Podemos declarar um ponteiro de arquivo da seguinte maneira. Então, se eu vou manipular, vou criar um arquivo à parte, eu dou um nome para ele, vou chamar ele aqui de file, que é arquivo em inglês, e chamo ele como ponteiro. Ou seja, eu crio um ponteiro para aquele meu arquivo que vai ser um arquivo externo. Então, se esse meu TXT vai ser criado, ele vai ser o arquivo que eu vou estar apontando para ele fora do meu programa. Preciso do meu ponteiro. Então, P é o ponteiro para arquivos que não permitirá manipular arquivos no C. Ou seja, eu tenho que criar um arquivo, seja o nome file, seja o nome que for, mas será um tipo do ponteiro. Vamos ver um comando de abrir um arquivo. Para isso, a gente tem que entender a nossa função a fopen ou fopen. A abertura de um arquivo utiliza essa função, a fopen. A fopen, ela tem ali, como é que a gente faz a chamada dela? Nome do arquivo, que eu quero que seja criado esse arquivo com esse nome, tá ali file, eu disse que lá o TXT, qual vai ser o nome do arquivo? Qual vai ser o nome do arquivo?
que vai ser criado? Eu estou especificando que vai ser um arquivo que vai ser criado ali. Então eu chamo file, o ponteiro, asterisco, e a função open, ou seja, abra esse arquivo desse modo. E o que vai estar no arquivo? Vai ter ali caractere, o ponteiro que vai ter nela, que eu dou o nome para aquele arquivo que vai ser gerado, tipo eu coloco ali o nome do arquivo, texto, o que for, e coloco ali o char com o modo que vai ser. Eu já vou explicar esse modo bem aí para vocês. O parâmetro nome do arquivo, ele determina qual arquivo deverá ser aberto, sendo que o mesmo deve ser válido nos sistemas operacionais que estiver sendo utilizado. Então, eu crio ali, mando abrir, eu quero abrir um TXT já existente na minha máquina. Então, eu coloco esse arquivo TXT dentro da mesma pasta, aponto o nome desse arquivo TXT e digo que eu quero que ele abra. E assim, eu vou conseguir abrir em tela esse meu arquivo. No parâmetro nome do arquivo, pode-se trabalhar com caminhos absolutos ou relativos. No parâmetro nome do arquivo, eu posso utilizar até o caminho desse arquivo lá dentro do meu computador. Se ele tiver junto do meu algoritmo, tu não precisa fazer esse caminho todo não, você pode utilizar o relativo. Mas se os arquivos seus estiverem lá em meus documentos, estiver em outra localização, estiver dentro do pendrive, estiver em outro local, em outro diretório, aí você tem que especificar o endereço completo desse arquivo, do jeito que está aí, ó. Esse arquivo, por exemplo, ele está dentro da pasta projetos, lá na unidade C. Caminho absoluto é a descrição de um caminho desde o diretório raiz. Então você coloca lá, está dentro da unidade C, C://projetos, ou seja, é a pasta projetos, e dentro da pasta projetos eu tenho um TXT com o nome dados. Tá, mas e se eu peguei esse mesmo arquivo e coloquei ele dentro do meu diretório onde está o meu algoritmo salvo? Então está no mesmo arquivo, está do lado um do outro, tipo a gente fez hoje com aquele arquivo que levamos as funções. Então a gente vai utilizar o caminho relativo, descrição de um caminho desde o diretório corrente, o diretório onde está sendo executado. Aí você só coloca o quê? Coloca o nome do arquivo ali que vai ser aberto, tipo dados.txt, ele está ali no local. Tipo aqui, ó, eu coloco arquivo.txt, então ele está ali dentro daquele local, naquele momento. O modo de abertura determina que tipo de uso será feito do arquivo. Deixa eu ver aqui nessa tabela aqui, ó, tem diversas chamativas para a abertura de um arquivo. A gente vai ver cada uma delas, mas vamos deixar isso aqui para ver essa abertura, a gente continuar essa parte de abertura, a criação do arquivo, para a data de amanhã, para a próxima aula. Por quê? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos partir para a nossa prática. João, tá sabendo aí qual é a parte que tem a nossa prática de hoje? Bora que é hora de praticar, né? Vamos nessa. Beleza, tá aí, hora de praticar. É a hora que a gente vai utilizar o conhecimento que obtivemos hoje e em todo o nosso curso. Vamos utilizar um pouco criando aqui, resolvendo algumas práticas aqui. Eu trouxe aqui algumas atividades para nós. Criar o nosso arquivo TXT, vamos deixar para amanhã. Hoje a gente viu aí bastante coisa, o pessoal já está com a mente fervilhando, mas vamos deixar para amanhã. Mais tarde, quando sair daqui, eu já coloco lá no GitHub para vocês esse código, até mesmo de criação de arquivos. Se vocês quiserem, já for adiantando aí, a galera que é mais aí voraz aí no conhecimento, tipo aí o Hugo, ele tá direto aí assistindo as nossas aulas, quiser, veja lá no nosso repositório e experimenta aí para chegar na nossa próxima aula de amanhã, a gente já vem entendendo a criação, leitura desses arquivos. A gente vai ver isso, vamos ver passo a passo, porque é um assunto bem extenso, não dá para a gente ver só nesse finalzinho de aula. Então vamos lá, vamos praticar, bora ver as nossas atividades de hoje. Primeira atividade, eu tenho aqui, qual o valor de y no final do programa? É um de entendimento, gente. Quem souber aí, já pode mandar mensagem aí pelo nosso chat.
Isso aí é você entender a leitura. É isso que eu faço em todo exercício nosso, não é? Deixa eu ler aqui, linha 1 acontece isso, linha 2 tá tal coisa. Eu só pergunto o seguinte para vocês: qual o valor de y no final do programa? O que acontece com y no final do programa aí? O que vocês acham que vai acontecer com o y no final do programa? Vamos tentar dar uma leitura em cima desse programa. Linha 1, o que está acontecendo? Biblioteca stdio está iniciada ali. Ele não tem função nenhuma. Eu não tenho nenhuma função criada externa aqui. É um programa bem básico. Vem ali, linha 2, nossa função main, é iniciada, tipo int. E aí, na linha 4, eu começo variável y, do tipo int, é ela, essa daí, que a gente está querendo saber o que vai acontecer com ela no final. Eu abro um ponteiro p, e do tipo int, e também uma variável x do tipo int. Na linha 5, o y já começa com 0. Ele já começa ali, iniciou com 0. O p, o nosso ponteiro, ele vai receber o endereço de y. Percebam que ele não está recebendo o que tem dentro de y. Ele está recebendo o endereço de y. O x vai receber o ponteiro, ou seja, se ele vai receber o ponteiro, o que ele está recebendo? O endereço que está dentro dele, ou seja, o x está recebendo o que está ali armazenado dentro do ponteiro p. E aí o x, de repente, modifica-se, x recebe 4. O x agora foi sobrescrito, ele tem 4. Na linha 9, o ponteiro vai aumentar mais 1, ele vai subir um nível. E o que tinha nesse ponteiro aí? Tinha o endereço de y. Na linha 10, o x vai regredir, ele vai reduzir menos 1. Ou seja, ele estava com o valor de 4, ele passou para 3. A gente está vendo que ele está dando uma volta danada e não está nem mexendo com y. Vocês estão percebendo que a intenção dele é saber o que está dentro do y, mas ele nem está mostrando, ele nem está mexendo com y. Ele está fazendo uma mágica danada, passando por todos os lados e não mexe com y. E aí vem a linha 11 e o ponteiro recebe, adicionando, esse ponteiro vai receber adicionando o valor que tem ali dentro de x. O x estava com 4, passou para 3, então esse ponteiro está recebendo o valor de 3. E aí vem por último esse print mostrando que y, o que tem dentro do y. Bora ver? Bora entender o seguinte, gente. O y, ele começou com 0. Mas quando ele chegou na linha 6, foi atribuído o quê? Um endereço. Na linha 8, o x recebeu aquele ponteiro. Ou seja, é atribuído para ele o conteúdo do ponteiro. Ou seja, no x está recebendo o quê? Está recebendo o valor que estava dentro de y. Então, o x, nesse exato momento aqui... Deixa eu fazer aqui o espaço dele. Que aí fica mais fácil da gente ver essas escritas. O y começou com 0. E o x ali, ele recebeu o que está dentro do ponteiro. Foi atribuído na linha 8. E o que tem dentro dele, dentro do y? 0. O x nesse momento está com 0. Na linha 10, o x vai receber 4. O que acontece? Deleta aí o que tem dentro do x, porque é incrementado. 4. Na linha 11, o p vai incrementar mais 1. O p é o ponteiro. O que tinha dentro do conteúdo do p? A ponta, o que incrementa mais 1. Então, o valor, o conteúdo P aponta alterando o valor de y para 1. Ou seja, deixa eu apagar isso aqui. O y estava com 0, não é? Como o y estava com 0 e a gente mandou o ponteiro, ou seja, esse 0 aí, crescer mais 1, ele ficou com 1. Lá na linha 13, o x vai decrementar, tem ali x menos menos, ele vai decrementar 1. Então, o x, o que vai acontecer com o x aí? Tem que perder 1. Ele perde 1, ficou com 3. Na linha 14, de novo o ponteiro vai
receber agora o que está em x, mas incrementando, adicionando. Ele não vai substituir o que tem lá. Então, o x, ele vai receber o conteúdo do apontamento. Então, o x vai receber justamente o valor de y que está... O valor de y que seria o 4 ali. Então, ele vai receber o ponteiro P, deixa eu colocar o ponteiro bem aqui, o espaço dele. O ponteiro dele vai receber o valor que está com 4. É adicionado, não é 3 mais 1, não incrementou, ficou com 4. Como ele é um ponteiro de y, o que acontece com y? Eu modifiquei o ponteiro, eu tenho que modificar o que está dentro do y. E assim, o y aí está com 4. Lembre-se, gente, modificou o ponteiro, o que ele está apontando? Modifica o que está lá do outro lado, a variável. Então, se eu modificar o y bem ali, eu estou modificando também o valor que está dentro do ponteiro, lá em cima no topo que eu coloquei, o asterisco P. Se eu modificar o ponteiro, eu modifiquei lá embaixo. É como se fosse uma interligação. E aí, no final, ele pede para imprimir, e aí o que vai ter? 4. O valor aí vai ser 4. Então, é como eu disse, ele fez muita firula, foi para um lado, foi para o outro, mas é só vocês lembrar o seguinte. Vou rabiscar desse outro lado aqui. Está lá o ponteiro, P, e está lá o Y. Os dois têm essa ligação, porque o P é o ponteiro de Y. Então, o que acontece quando eu digo que o que tem armazenado dentro do Y? Tem 1. O que tem armazenado dentro do ponteiro? No endereço de ponteiro ele está armazenado o endereço, mas se você olhar para aquele ponteiro, vai ter dentro dele 1. O que acontece se eu deletar, vamos lá, eu deletei ali o que tinha dentro do nosso ponteiro, ou seja, o que tem dentro do Y, que era 1, e colocar 5, automaticamente recai 5 do outro lado. Os dois ficam essa ligação. Deletou um, deletou os dois. Inseriu um, adicionou, inseriu para os dois. Nesse segundo aqui a gente pergunta, o que esse algoritmo faz? O que seria que ele faz? Aí a gente tem que lembrar algumas das funções, como a strlen, o que ela faz. Ou a gente tem que lembrar aqui do gets. Não, o gets é só um scanf. É praticamente a len que a gente tem que relembrar o que ela faz. Vamos ver. Sabemos que a função pronta, a strlen, serve para contabilizar o tamanho da string. Ou seja, ela faz uma contagem de tamanho. Não é isso? Ela conta qual o tamanho daquela string. Fizemos uma string strlen sem chamar a função pronta da biblioteca. Então é somente isso, a gente fez essa contabilidade, chamei ali a strlen e digo o tamanho dela. Então, quando eu estou criando ali, vamos sair dessa função e vamos para o programa principal. Eu tenho ali um T, eu tenho um caractere, um vetor str1 de tamanho que vai até 100. O que for digitado ali, vai cair dentro vai ser capturado pelo gets, ou seja, eu digitei ali o nome Hildo. Ele está armazenado dentro da str1. O que acontece na linha 18? strlen é uma função. Onde é que está essa função? Essa função está lá, eu criei a função. Lá na linha 2, ali é uma função, gente. A gente não está chamando uma string. Vocês estão vendo lá que no começo, na biblioteca inicial, eu só tenho a stdio e eu não tenho um include string. Se eu tivesse chamado a biblioteca string, eu estaria querendo utilizar a strlen que está dentro da biblioteca de string, mas eu não fiz isso. Eu criei a minha própria função strlen. E aí o que está acontecendo comigo? Ali na linha 18, eu estou chamando a função strlen. Ah, eu poderia ter colocado outro nome nela? Poderia. Poderia ter utilizado outro nome. O strlen ali está sendo justamente até para confundir isso. Quando eu chamo o que está dentro da strlen, a função, o que me acontece? Ele inicia
tamanho 0, e ele sai fazendo a contagem ali de passagem ali. Enquanto o STR ali tem tamanho, ele vai recebendo mais 1 e a STR vai ser mais 1, ou seja, ele vai percorrendo o tamanho que você digitou, o tamanho, a quantidade de caracteres que você digitou. Como eu digitei o meu nome, digitei ali Rildo, ele percorreu 5 vezes. Então, o que acontece? No final, a STR, ela incrementou 5. Ela chegou ao tamanho de 5. E ela retornará o tamanho que incrementou também 5, a linha 10, ele retorna para o programa principal o que tem ali dentro de tamanho. O que tem dentro de tamanho retorna ali na linha 18 e cai dentro de T. E aí na linha 19 ele está pedindo para você mostrar o que tem dentro do T, dentro da variável T. E é nada mais, nada menos do que 5. Percorreu 5 vezes ali, porque tinha 5 caracteres digitados. Então, se com esse código aqui eu digitar um nome maior, digitar uma palavra de 10 letras, vai aparecer o que ali? Você digitou o nome, aquela palavra, e aí a quantidade de letras ali que foi lida por esse programa. Mais uma, sabendo o que esse algoritmo faz. Vamos entender ele primordial. O que ele está pedindo ali? Ele está pedindo o uso da strcat. Espera aí, mas dessa vez ele chamou a string. Será que ele está querendo fazer de novo a mesma coisa da anteriormente? A cat ela faz o que, gente? Ela não é aquela de concatenar? Então, se ela é para esse uso, a gente pode chamar a biblioteca string. Mas vamos ver se realmente é isso que está acontecendo ali dentro do nosso programa. O que acontece é, programa principal foi criado na linha 21, um vetor str1, o str2 e um str3. Foram 3 vetores que foram criados ali. Vem pedindo para a pessoa digitar string, ou digitar um nome qualquer, esse nome cai dentro da str1. A pessoa pede para digitar depois mais um outro nome, esse segundo nome vai cair dentro da str2. Pelo jeito ele quer concatenar, quer unir os dois nomes. Bora ver se é isso mesmo que ele quer. E a str3, ele está recebendo ali o /0. Na 27, ele está fazendo justamente o uso da str, mas percebam o seguinte, ele está chamando a strcat, e olha só o que ele está chamando, ele não está chamando o que está dentro da biblioteca string, mas ele está chamando a função da linha 4, strcat, onde ele vai passar ali os 2 parâmetros, que os 2 parâmetros passados na primeira foi a str3, que foi o /0, e na segunda ali, str1, que foi o primeiro nome que eu digitei, o Rildo. É passado esses 2 valores ali recaem, e aí é chamado o ponteiro, e assim esse ponteiro vai receber a seguinte forma. Vai fazer a união dos 2 nomes, ou seja, ele vai somar o primeiro que foi digitado e o que foi pego pela strcat dali no str3 e str1. Ou seja, ele pega o primeiro nome e soma com o segundo nome, e os 2 nomes recaem dentro de P. E aí ele retorna esse P ali para o programa através da str3. E aí vai unir os 2. Ou seja, o que esse programa faz, ele está simulando, ele está criando a própria função de concatenar, que a gente poderia nem ter feito essa função, a gente poderia ter chamado ela direto de dentro da string. Então, se a gente for pegar a string.h, abrir o documento da string.h para ver o que tem dentro dela, a gente vai encontrar uma função pronta como essa. Então, daí a gente começa a entender até para que servem essas bibliotecas, para reunir essas funções, para a gente não precisar escrever esse código aí. Foram 18 linhas que nem precisava disso, era basicamente... Eu só precisava ter chamado o strcat e passado ali os valores. Ele já faria essa união sem necessitar dessa criação aí. Mais um aqui. Qual seria o erro deste programa? Será que vocês conseguem ver? Esse daqui está mais facinho, hein, gente? Esse aqui está mais molezinha. A gente vê ali que o programa está aparecendo a numeração. Pelo jeito, é o endereço em memória
Se vocês utilizarem esse mesmo programa no computador de vocês, é bem provável que vai aparecer um número diferente, porque esse foi o endereço de memória reservado no meu computador por a variável Q. Então eu tenho ali o quê? Eu tenho linha 4, a criação da variável x, um ponteiro p e um ponteiro sobre ponteiro q. No p ele está recebendo o endereço de x, no q está recebendo o endereço de p, e em x eu estou recebendo o valor de 10. E aí ele pergunta o que tem nesse endereço bem aí. O erro, a gente pode dizer, o programa contém um erro na linha printf, onde ele manda imprimir o endereço de Q, o E comercial Q, mas na realidade ele queria imprimir era o valor de 10, ou seja, o valor que está em X. Porque foi justamente o que a gente recebeu aqui, ó, tá lá. Que recebemos, o valor é o 10, ele queria imprimir era o valor 10 e não o endereço. Então, para fazer essa impressão ali, ao invés de chamar o E comercial Q, eu tenho que chamar o asterisco, ou seja, o ponteiro apontado para o ponteiro ali. Eu tenho que chamar aquele Q. Então, essa foi a falha desse nosso programa bem aí. Vamos ver mais uma aqui com uma falha. Eu tenho aqui, nesse daqui, identifica a falha do algoritmo a seguir, um programa bem pequenininho. Será que vocês conseguem encontrar a falha? Eu já estou vendo a falha aqui na cara, gente. Será que vocês conseguem ver? Eu tenho ali o quê? Biblioteca inicial, stdio. O programa foi iniciado... é porque na linha 3 o programa, a função main, ela é do tipo void. Ela não é int. Não, gente. Se ela é do tipo void, eu só estou dizendo que esse programa, esse algoritmo, não vai retornar nada. Essa função não vai retornar nada. Só isso que ele está dizendo. Linha 4, tem o x e tem um novo ponteiro ali, todos os dois do tipo int. O x vai receber 100 e o p vai receber o x. E aí no final eu mando imprimir aquilo que está no ponteiro, o que estaria no ponteiro, que em tela deve aparecer o número 100, mas tem um erro aí. O erro é simples, gente. Se vocês estivessem programando aí no dispositivo de vocês, lá utilizando o COD, utilizando aí o móvel C, vocês teriam visto que essa letrinha aqui, essa letrinha, não tinha ficado azulzinha, como vocês estão vendo no exemplo abaixo, mostrando que as aspas que foram utilizadas ali foram as aspas erradas. Tá? É as aspas erradas ali que foram utilizadas. Então, o programa está errado só na linha 7, naquele printf, onde ao invés de colocar aquelas aspas, eu tenho que colocar isso, além de, na linha 6, eu estar recebendo o valor direto de x, dentro de p. P é o que, gente? É um ponteiro. É um ponteiro. Se é um ponteiro, eu tenho que receber o quê? Um endereço. Então, foi passado ali o valor direto, o 100, dentro do ponteiro P. Está errado, eu tenho que passar o endereço. Então, o certo é você chamar o endereço de x. Faltou só o E comercial aí do ladinho do x e essas nossas aspas. Tinha duas falhas nesse nosso programa aí. Mais uma aqui que tem uma falha. Qual seria a falha deste programa aqui, desse algoritmo? Eu tenho ali include stdio na primeira linha, chamei a biblioteca. Linha 2 está sendo iniciado o nosso programa. Linha 3 tem dois ponteiros, estão percebendo o asterisco ali, dois ponteiros, A e B. Depois em A eu recebo um valor, a palavrinha string abacate, letra B, uva. E aí vem na linha 6 uma condicional. Se A menor do que B, ele vai entrar dentro dessa parte aí, na linha 7, e vai printar na tela que a string A, ou seja, o A que está dentro de A, aquele abacate, vem antes da string do dicionário, ou seja, da string no dicionário ali de uva, ou seja, abacate vem antes de uva. Se ele perceber que a uva for o contrário, ou seja, se for o contrário, ele vai entrar no else ali e vai printar o contrário. Ou seja, a gente está fazendo justamente uma contagem de letra. Quando a gente manda ali fazer o A menor do que B,
ele está contabilizando o tamanho daquela string. Mas aí qual seria o erro aqui nesse nosso programa? Qual seria a falha? A falha estaria justamente aqui na finalização do nosso programa, onde eu tenho simplesmente que reverter. Eu estou falando a mesma coisa nas duas condições. Erro de lógica, gente. O A e o B. Então eu teria que colocar ali o contrário, o B e o A. Eu tenho que inverter essas variáveis. Além disso, tem mais algum erro? Tem um erro aí, mas que o programa deixou passar. Olha ali na linha 5, uva, as aspas. Pessoal, de novo está usando o mesmo erro das aspas, Hildo? É, porque a gente erra muito com isso. Uma simples aspas pode invalidar o teu programa. Então, ajeite ali as aspas da linha 5 e também a condição ali das variáveis. Eu estou fazendo ali a troca entre elas. Se eu, não importando qual o resultado ali das duas palavrinhas, se A fosse menor ou fosse maior do que B, elas mostrariam o mesmo resultado final, porque a gente não trocou aqui esse trecho. Mais uma questão, faça um programa em C que consiga criar um arquivo TXT de nome prova. Eita, peraí, Hildo. A gente estava aprendendo a criar um arquivo. A gente estava aprendendo isso aí. Então vamos ver logo, vamos adiantar isso e ver como é que é a criação de um arquivo, só para não deixar esse exercício, essa atividade está lá dentro do GitHub. Tá? Só para a gente ver como é que fica, olha só como é que deve ficar a finalização dele. Eu só quero criar, é só criar um arquivo TXT. Esse arquivo TXT, ele deve ter o nome prova, ou seja, o único arquivo que eu criei aqui no meu algoritmo é esse. O exe é o executável que é criado pelo programa, e o ponto .o aí é o nosso binário, que é criado junto com o programa. Mas esse prova.txt deve ser criado pelo algoritmo e mostrar a mensagem em tela que o arquivo foi criado. Bora ver como é que é feito este programa. Eu tenho ali, iniciei o nosso programa, iniciei o programa ali com a biblioteca básica. Eu já falei para vocês hoje que a stdio é nela que tem o início, a criação de qualquer arquivo dentro do nosso programa. Vem ali na linha 3, o início do nosso programa. Linha 4, eu estou dizendo que eu vou criar um programa, e eu criei um ponteiro ali, é um arquivo, file, e eu chamei esse ponteiro de fp. O fp vai receber o quê? Vai receber o Fopen. A gente já começou a falar sobre o Fopen hoje, amanhã a gente fala mais sobre ele, mas o Fopen ele serve para quê? Para abrir um arquivo, gente. Para abrir o arquivo. Espera aí. Quer dizer que fopen ou Fopen, se eu colocar Fopen e colocar o que eu quero desse arquivo, prova.txt, ele vai abrir um arquivo com esse nome prova.txt? Vai. Mas e se o arquivo não tiver sido criado? Aí você, pelos parâmetros ali, a gente colocou o W, ou seja, o W é o write, de escrita. Então ele está dizendo que é para você criar esse arquivo. Então se já tiver o arquivo, se eu executar esse programa e já tem o arquivo prova dentro da minha pasta, o que acontece? Ele abre. E se dentro desse arquivo, e se esse arquivo ele não tiver criado ainda, ele cria. E aí faltou só a gente mostrar em tela arquivo criado, mostrar ali em tela a mensagem arquivo criado. Linha 6, eu vou fazer a condição para testar se o arquivo foi criado. O FP é igual a null. Se o FP for igual a null, ou seja, o FP recebeu o quê? Recebeu o arquivo sendo criado, o prova.txt. Se ele não recebesse nada, se ele não conseguisse receber nada, então ele continuaria null. E aí eu mostraria a mensagem da linha 7, problemas na criação do arquivo. Como isso não aconteceu, ele vai ir para o else da linha 8, onde vai mostrar a mensagem em tela, o arquivo foi criado. E aí, lembrar isso aqui, gente, na aula de amanhã eu vou reforçar isso muito para vocês. Tá mexendo com o arquivo? Estou mexendo com o meu arquivo ali TXT. Criei, editei, eu estou reescrevendo ele. Eu sempre tenho que encerrar o meu arquivo, chamando
o fclose, ou seja, fechar o arquivo. Tu abriu o arquivo? Abriu o arquivo prova. Fecha ele, fclose. Onde que está o arquivo prova? Está dentro de FP, ali a gente recebeu na linha 5. A gente recebeu na linha 5 esse arquivo e ele está ali criado. Amanhã a gente vai ver melhor isso aí, mas a gente já começou a ver o fopen, essa função fopen, de criar ou simplesmente abrir um arquivo. Tá? Lembrando que esse arquivo aí, prova, se ele já tiver criado e você executar de novo, ele vai mostrar arquivo criado, porque o arquivo já está criado ali na sua máquina. E por fim, a gente tem esse aqui, cria um algoritmo que armazena a data, dia, mês, ano, em um formato de struct, ou seja, criar esse struct bem aí, onde ele vai ter armazenado o dia, o mês e o ano ali, que a pessoa vai digitar. A data deve ser pedida ao usuário e então visualizada em tela. Então é pedido para que a pessoa digite uma data, a data vai ser digitada, a pessoa vai, dentro do struct vai ser preenchido e vai mostrar no final a data digitada foi e a data que você digitou. Então a gente percebe ali que eu tenho um struct que vai ter a seguinte estrutura: dia, mês e ano, e depois eu chamo o struct para mostrar em tela. Bora ver como é que ele ficou. Ele ficou da seguinte forma: comecei o programa ali chamando as bibliotecas básicas, stdio, chamei a lib também, porque eu vou chamar ali a de limpeza, a flush. O struct está criado na linha 4, tem ali o struct, chamei esse struct de data, e internamente eu coloquei as variáveis. Eu chamei uma dia, do tipo inteiro, uma ano, do tipo inteiro, e uma char, mês, ou seja, eu criei ali um vetor para mês, com 20, olha só. Quis fazer um tipo diferente. Na linha 6 começa o nosso programa, vem o set local ali, deixando a gente utilizar caracteres especiais, está ali a palavrinha será, que ela aceita isso, e eu chamo o struct, ali está a grande sacada, gente, a jogada está na linha 9, eu chamei struct data dl, a nossa variável, iniciei ela com essa data aleatória aí, eu quis iniciar ela não zerada, mas com essa data aleatória. E aí vem o primeiro print, data inicial será, print da linha 12, aí eu chamo o dl da linha 11, dl, que é a nossa variável, ponto dia, não é a primeira que a gente quer? O dia, a pessoa digita isso, né? A pessoa digita isso aí e vai aparecer isso em tela, dia, o mês, o ano, cada uma delas que a pessoa vai digitando vai ser recolhida ali pelo nosso scanf. Entre com o dia, o stdinflux limpa a tela, entre com o mês, o gets recebe ali o dl mês, fica guardado dentro do struct no mês, e por fim, linha 19, o dl ano vai ser guardado ali. E aí, finalizando, eu chamo o struct linha a linha, dia, mês e ano para ser mostrado em tela, sem chamar um /n para nenhum deles, para que todos eles fiquem juntos ali. E finalizei classicamente com um system pause. Turminha, vou agradecendo vocês por ter assistido aqui, ter acompanhado essa nossa aula até esse momento. E na aula de amanhã a gente continua falando sobre a escrita sobre registros. E eu vou falar sobre o nosso projeto final dessa nossa disciplina. Então, obrigado por vocês estarem aqui comigo e até a nossa próxima aula. Bye, bye.